Olá, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, estou feliz por mais uma vez estarmos juntos e aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Queremos continuar nessa série nossa, Estamos no Advento do Natal e queremos falar sobre a importância do menino Jesus, que não é um menino, é Deus homem. O Jesus que nasce para nos resgatar, para nos dar vida e vida eterna. E então, com base nisso, eu quero convidá-los a ouvir comigo o que diz o texto do livro de Lucas, capítulo de número 1, os versos 31 ao 35, porque ali estão as credenciais do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso mediador, do nosso remidor e resgatador Jesus Cristo. Diz assim no verso 31: Eis que conceberás e darás à luz um filho, o anjo falando a Maria, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E é necessário que Jesus seja chamado Filho de Deus, porque Jesus é também Deus. Jesus é o Deus homem. 1 Timóteo capítulo 2, os versos 5 e 6 diz assim: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E aqui eu quero desenvolver com você sobre a importância de reconhecermos Jesus como Deus. Nós precisamos pensar aqui juntos no conceito de Goel. A palavra em hebraico para Goel é parente próximo ou parente remidor, resgatador. Para que uma pessoa pudesse se tornar um resgatador, 3 características deviam estar presentes. Em primeiro lugar, ela precisaria ser da mesma família. Em segundo lugar, ter os recursos necessários para pagar o resgate. Em terceiro lugar, fazer isso de forma voluntária. Lembram-se, lá no Antigo Testamento nós temos uma história de um resgatador. Lembram-se de Boaz resgatando Ruth? Boaz era da família de Noemi, então Boaz estava credenciado a resgatar Ruth. E agora nós olhamos então para Jesus e enxergamos em Jesus com essas 3 premissas, essas 3 características. Ele é da nossa família porque ele é um Deus homem. Em segundo lugar, ele é Deus e por isso ele tem os recursos necessários. E em terceiro lugar, ele pode fazer isso de forma voluntária. Por isso, Jesus é Deus homem. A humanidade de Cristo faz dele um Goel competente, pois ele é da mesma família que nós. Foram os seres humanos que pecaram. Portanto, a humanidade de Cristo credencia nesse aspecto. A divindade de Cristo faz dele um Goel competente, pois isto mostra que ele tem os recursos necessários. A dívida era de caráter eterno e infinito, por isso somos condenados à morte eterna. Somente Deus poderia pagar esta dívida de maneira completa. Então, Cristo também se credencia nesse aspecto. João capítulo 10, os versos 17 e 18 diz assim: O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Jesus Cristo é o nosso libertador. Ele é o nosso Goel que pagou o preço para nos livrar do poder do pecado. Tito capítulo 2, verso 14, o qual deu a si mesmo para nos remir de toda a iniquidade. 1 Pedro capítulo 1, verso 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fomos resgatados, mas com o precioso sangue de Jesus, como um cordeiro santo e imaculado. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14 diz: Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção pelo sangue e a remissão dos nossos pecados. Efésios capítulo 1, versos 7 e 8 diz assim: No qual temos redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E por fim, Hebreus capítulo 7, os versos 25 a 27 diz assim:
por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Por isso, o Jesus que nasce e que nós comemoramos é o Jesus que se tornou o nosso resgatador, o nosso remidor, o Jesus anunciado lá em Gênesis capítulo 3, verso de número 15, o Jesus que nos coloca de volta e nos leva de volta ao Pai, nos transforma então em filhos de Deus para todos aqueles que nele crê, para que todo aquele que olhando para ele clame por perdão e o reconheça como o único e suficiente Salvador. Por isso, comemorar o Natal deve ser para nós com grande alegria. Um bom dia, que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha um dia de paz na presença do Senhor e que você se lembre que Jesus Cristo é o seu, é o meu, é o nosso resgatador, o nosso remidor. Espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá!